boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei o horário que vocês vão assistir esse vídeo. Eu sou a Pamela e hoje a gente inicia um episódio neste canal que chama Mulheres Incríveis. A função desse episódio, desse canal, é contar histórias de mulheres incríveis que foram inspiradoras para muita gente e que arriscaram a própria pele. E eu não poderia deixar de iniciar esse episódio com uma pessoa incrível, uma mulher assim de dar orgulho, a doutora Adriana Duarte, a única mulher especialista em desapropriação, que já levantou mais de 273 milhões de reais. E é isso, com vocês, Adriana Duarte, se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho aí pra gente. Oi, gente, tudo bem com vocês? Pamela, primeiro, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com você para esse papo, nesse mês tão importante que a gente tem aí, dia 8, o Dia Internacional das Mulheres, e é tão bom falar sobre mulheres inspiradoras, e obrigada pelo convite, tá? Obrigada pela introdução. Imagina, o prazer é nosso de poder compartilhar e conhecer um pouco mais de mulheres inspiradoras, que é o que acho que a gente precisa disso na nossa vida, de ter referências para que quando tá tudo difícil, a gente lembra, olha, aquela lá já fez isso e eu vou conseguir também. Então, hoje, como tem um assunto aí, Dia Internacional das Mulheres, eu queria saber com você, quem foi ou quem é uma mulher inspiradora para você? Eu tive muita sorte, Pamela, porque eu tenho algumas mulheres na minha vida que me inspiram, que foram e são minhas inspirações, né? E são algumas mesmo. A principal delas é a minha avó. Minha avó me criou até os 7 anos, né? E ela é uma mulher incrível, né? Aliás, a mulher mais incrível que eu conheço. Ela é aquela mulher que inspira amor, que dá amor, sabe? De verdade. Sim. Ela é a minha maior referência de amor, sem sombra de dúvida. Foi a minha base, é o que de fato me ajudou sempre, inclusive na criação com os meus filhos. Então, assim, ela vai me inspirar para sempre. As minhas mães, porque eu sou uma mulher de mães. Olha, Então, a minha mãe Luciana, né, filha dessa minha avó, porque é minha avó materna. E eu também tive a minha mãe Maria, que é uma tia, uma mãe que me adotou de alma, de coração. Então, eu sou muito sortuda, tenho mães na minha vida, mulheres incríveis. 3 mulheres, não é para qualquer um. É verdade. E me diz, o que elas, então, fizeram, fazem, que te inspiram? Assim, tem alguma coisa que, sei lá, às vezes está num momento triste ou alegre mesmo, que você fala, nossa, lembra exatamente que ela fazia isso e hoje você está replicando alguma coisa? A sabedoria da minha avó, Pamela. Quando eu estou em qualquer momento difícil ou alguma decisão estratégica a ser tomada, e até na minha profissão, é impressionante. Eu tô diante de, às vezes, de algum caso complexo, de alguma questão que de fato merece muito cuidado, uma decisão estratégica, porque ser advogada não é só operar o direito, não é só pegar a lei e transmitir ali. A gente precisa realmente ter um olhar estratégico para que as coisas aconteçam, evoluam, que saiam realmente como devem sair. E nesses momentos a minha avó é uma mulher que me vem muito à mente, à cabeça, porque a minha avó é uma mulher de uma sabedoria de alma. Ela é uma mulher que é até difícil de descrever, porque ela tem uma nobreza de alma, Pamela. Sim. É aquela mulher que queria ver todo bem. Então, você imagine, eu sou do interior do Pernambuco, né? E a casa da minha avó é aquela casa que estavam todos os vizinhos que passam lá. Então, de manhã, às 5 horas da manhã, estão todos lá para tomar café. A minha avó recepciona, ela recebe, ela cuida. Ela é uma mulher incrível, ela é uma mulher admirável, assim. Foi ela que me ensinou tudo isso e eu amo hoje. Então, ser advogada, porque advogar é cuidar, é servir, tem muito a ver com tudo isso que ela me passou na vida, assim, sabe? E eu sou muito grata a ela por isso. Mas, assim, você lembra de alguma coisa que ela falava pra você, por exemplo, na sua infância, que talvez internalizou? Porque, geralmente, na nossa infância, é quando a gente marca, né, algumas coisas que a gente escuta. Você lembra alguma coisa, assim, um evento, assim, específico na sua vida que você acha que... Desde pequenininha, ela sempre falou pra mim: você pode ser tudo o que você quiser. Essa menina vai ser. E aí é porque Legal. ela me achava o máximo, né? Sabe aquela avó-mãe que te achava o máximo? Então, ela falava: essa menina vai ser o que ela quiser. Essa menina vai ser tudo, gente. Então, ela sempre acreditou muito em mim. Então, em alguns momentos difíceis que eu passei na minha vida, eu sempre lembrava dessa voz dela e eu falava: ela disse que eu ia ser o que eu quisesse e eu vou ser. E eu não, por ela, eu não tenho
nenhuma razão e não posso desistir, eu não posso me sentir atarefada, cansada, que não vai dar certo. Então, assim, o acreditar, que eu também transmito para a minha Sim, profissão, eu brinco que a minha avó é um livro de provérbios, sabe? Então, ela tem uma sabedoria muito grande. Então, esse acreditar que as coisas vão dar certo, eu transmito para os meus negócios, eu sim. transmito para minha vida empreendedora, porque eu sou advogada, né? Uhum, Meu escritório é um escritório muito voltado para a área empresarial e imobiliária, por isso que a uhum. desapropriação é DNA meu, DNA do Sim, com escritório. certeza. Então, assim, isso tudo eu consigo transmitir na minha profissão. Então, por vezes, eu vejo que o grande sucesso dos meus negócios, do que eu de fato faço e amo construir e amo fazer, Uhum. Dona Angelina, ela é a responsável, ela é a mulher da É, minha vida. uma mulher incrível. Ela é uma mulher E incrível. você agora estava falando um pouco do que ela falava pra você, né? Você pode tudo que você quiser. E sempre quando você estava numa situação difícil, você lembrava dela e aquilo te motivava e aquilo era a mola propulsora para você seguir. E aí me fez lembrar de um livro que eu li que, assim, eu li até na pandemia e eu acho que cai muito bem com isso que da sua avó. Que o livro se chama Em Busca de Sentido, de um psiquiatra chamado Viktor Frankl. Esse psiquiatra, ele passou muito tempo dentro de um campo de concentração, então ele teve que sobreviver real, né? Ele passou por aquelas situações horríveis que nem não precisa nem explicar, que se fala por si. E ele disse que o que fez ele sobreviver, e aí ele cita uma frase do Nietzsche que ele fala assim: quem tem um porquê aguenta qualquer como. E eu acho que faz muito sentido com a sua avó, porque você tinha o quem, né? Uhum. Por quem fazer, você tem sua família, seus filhos. Então, quando você tem o quem, por quê, aquela referência, você se enche mais, né, de tudo para enfrentar. E é por isso que hoje ela construiu esse império. E agora me diz, bom, você falou, né, que em momentos difíceis você lembra da sua avó, mas teve, assim, alguma coisa que foi uma conquista, sei lá, muito grande sua, ou uma situação, não sei, às vezes uma questão familiar, pessoal, que você fala assim, ah, quem é essa. Acho que, ou não sei se realmente a sua avó, ou uma das suas mães, ou uma outra mulher que te inspirou. O que, que ela teria feito? Teve algum momento assim que deu aquela chavinha? Sabe? Que eu falo que desce a Sei. luz. Sei. E é gostoso isso, né? Teve vários momentos, assim, vários momentos. A minha cidade é uma cidade que fica mais ou menos 5 horas e meia, 6 horas de Recife. Então, a gente está bem no sertão, quase divisa ali com a Paraíba, né? E quando eu falo que eu lembro da minha avó nos momentos difíceis, eu preciso dizer que nos momentos muito bons, ela é a primeira pessoa também que vem à minha mente. Ah, legal. Porque comemorar a vida e comemorar tudo que a gente consegue evoluir e construir, e evoluir como ser humano, inclusive, né? Porque a primeira coisa que a gente deve prosperar é como ser humano. E aí é ela, sabe? O meu crescimento e evolução humana é muito a minha avó. É muito forte. É como se realmente. É como não, ela está dentro de mim sempre, né? Uhum. Ontem, na verdade, fez um ano que ela faleceu. Ah, E aí, ontem, tudo isso vem sempre, porque todos os anos eu estava lá. Todos os anos a gente iria passar passar o férias aniversário. com ela. E ela era a maior satisfação. Isso tem a ver com honra, né? Porque eu Uhum. honro tudo que a minha avó me ensinou. Porque ela é responsável pela mulher que eu Sim, sou, pela mãe que eu sou para os meus sim. filhos, pela minha vida. E a minha mãe, por outro lado, a minha mãe sempre foi uma mulher muito do bem. Sempre foi uma mulher calma, uma mulher Uhum. pacífica. E eu sempre fui essa veia forte da minha avó de fazer as Uhum. coisas acontecer. Então eu passei durante uma infância e uma adolescência não entendendo a postura da minha mãe. Nossa, como a senhora é calma, né? Como a senhora. Sim. E hoje na minha vida me vem a minha mãe, Olha, sabe? são fases, São né? fases que é o momento de sabedoria da minha mãe. Existem os momentos, a gente quer construir, e hoje, nos dias de hoje, quanto as pessoas querem que as coisas aconteçam numa celeridade, né? Uhum. Gente, calma. Tudo que é seu vai vir até você, não tenha dúvida. É óbvio, desde que você faça a sua parte. Mas o Sim, universo vai te dar aquilo que você jogou para ele, tudo que você tá. construiu. É só ter um pouco de calma mesmo. E a gente precisa respirar. A gente está Uhum. cada vez mais, né?
Sim. E a minha mãe Maria, que é uma tia, então que eu morei com ela há muito tempo, ela também é uma outra mulher que sempre me vem. Elas são minhas grandes mulheres inspiradoras e são minhas inspirações de vida mesmo, estarão sempre presentes. Eu tenho certeza que sem a participação dessas mulheres na minha vida, eu não seria a Adriana Duarte que de fato eu sou hoje. Isso eu não tenho dúvida, assim. É legal ver isso, porque, por exemplo, você tem a sua avó, pelo visto, ela tinha uma personalidade forte, né? Ela é uma pessoa de bastante energia, assim. Então, isso, querendo ou não, fez você, né, ir pra cima e não olhar pra trás. E eu vejo no meu caso, por exemplo, a minha mãe, ela é uma pessoa muita energia, muita. A gente até fala pra ela, para um pouquinho, pelo amor de Deus, né? Mas é uma pessoa muito batalhadora e toda vez que eu pensava que como que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir um emprego? Será que vai dar certo pra mim? Eu sempre pensava que minha mãe era aquela assim, eu não sei como vai ser feito, mas eu vou fazer e vai dar certo. E ela sempre teve uma mentalidade tão positiva e aí é o que a gente sempre conversa, né? O mental, colocar a mentalidade certa na sua cabeça te faz mais forte, te faz chegar onde você quer, porque não dá, que vai ser fácil? Não, não vai ser fácil, vai ser difícil, mas você tem que ter inspirações, pessoas, porque a gente se inspira em pessoas, né? Sim. Claro que a gente quer alcançar um bem material, mas a gente se inspira em pessoas. E é engraçado, porque você vê, no meu caso, eu tenho uma mulher inspiradora que era também de bastante energia, que é Aham. minha mãe, e a sua avó. E agora, numa outra fase da sua vida, que precisa, às vezes, realmente falar, vamos com calma, pessoal, você tem a sua mãe. Então, você vê que tudo vai se conectando, Vai se né? Vai se conectando, conectando. a gente vai juntando, né. E além da sua mãe, Pamela, tem outras mulheres que te inspiram, são mulheres inspiradoras? Sua mãe é uma personalidade forte, é muito bom que a gente tenha mulheres fortes como Sim. personagens das nossas vidas. Você tem alguma outra personagem? Eu acho que assim, quando me vem na cabeça, minha mãe, ela é uma pessoa que eu penso mesmo assim, ela não é a pessoa empresária que construiu isso aqui. Não, ela não é essa pessoa. Ela é uma pessoa, não é nem normal, porque todo mundo é normal, né? É uma pessoa comum que trabalhou muito e o que eu mais me inspira nela é a resiliência. Hum, Porque eu já vi, quando ela tinha lá uns 18 anos, ela perdeu a mãe. Então, para uma mulher de 18 anos é muito nova, sem né? Perder a dúvida. mãe. E ela ficou meio que sozinha, assim, porque as irmãs já estavam casadas e tudo mais. Só que eu nunca vi, assim, claro, eu já vi minha mãe triste, mas eu nunca vi ela desistir de nada. Assim, na faculdade eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, não tinha dinheiro para nada. E eu vi minha mãe, assim, vender tudo, isso, ir a pé para trabalhar, para pagar minha faculdade, para pagar minhas coisas. E hoje eu olho para trás e vejo onde eu cheguei. É muito gratificante, né? Eu acho que você deve ter a mesma sensação. Você fala assim: sim, é possível. Pessoas que comuns. Não, na minha família, pouquíssimas pessoas têm graduação. E você vê que é possível, sim, você chegar lá com muito trabalho, com muito empenho, sendo honesto e tudo mais. Eu só penso nela mesmo, assim. Eu acho que, claro que tem outras mulheres, você é uma inspiração. Eu conheço você aqui. Gente, sem brincadeira, a gente se conhece há mais de 10 anos. Mas a gente é super A jovem, gente é viu, gente? jovem, alguns botox. E eu conheci a doutora Adriana o quê? No fórum. No fórum, Eu atendendo ela do outro lado do balcão, ela como advogada na fazenda na pública. fazenda pública e ver. E querendo ou não, eu assisti um pouco, né, da sua carreira, do seu sucesso e ver que, assim, a pessoa que tava ali no balcão mesmo, colocando a barriga no balcão, implorando para as coisas andarem Acontecerem. e acontecerem hoje, é uma mulher de sucesso que é pra gente se inspirar mesmo. Então, eu acho que às vezes a gente olha muito assim para quem tá em alta, né? Uhum, A gente olha as verdade. empresárias, a gente olha influenciadoras, e claro, a gente tem que se inspirar nelas, porque querendo ou não, é um puta trabalho que elas realizaram. Mas há mulheres que não estão nos holofotes que podem nos Verdade. ensinar muita Muito. coisa. Né? É, E é por elas que geralmente a gente fala assim, não, ela fez, eu também vou conseguir. verdade, Né? Eu acho verdade. que até a ideia desse episódio é isso, né? Mostrar quem talvez não É, esteja muito ainda no holofote, mas
a mulher que você tá querendo se inspirar tá, às vezes, do seu lado aí. Tá do seu lado. E isso é interessante que você falou, Pamela, porque o que acontece? A gente valorizar quem nós somos, porque nós, ser humano, a gente tem uma mania de crítica, né? A gente procura sempre a crítica, mas quando a gente olha para o nosso lado, como você disse, e por vezes a tua presença, a pessoa que te inspira tá ali, você ainda não percebeu isso, a presença dela tá do teu lado, isso é muito real, porque você é uma construção de várias pessoas. Então, assim, aquelas pessoas ali são responsáveis por quem você é. E, inclusive, quando a gente melhora, que tem algo nas pessoas que nós amamos que não está, a gente entende que não está bom, se a gente já melhorou, a gente com muito amor pode fazer isso para com elas, porque a vida é de troca, né? A vida é uma troca. Então, é muito interessante que a gente olhe e valorize os nossos familiares, quem nos trouxe até aqui, a nossa história. Todo mundo tem uma história e todo mundo tem uma história linda, essa é a verdade. É só a gente valorizar a nossa história. E eu acho que é isso, honrar, né, a sua história e não ter vergonha. Porque tem muita gente que também tem um pouco de vergonha, quer esconder algumas partes e tal. Eu acho que não, acho que faz parte. Faz parte do todo. E às vezes a gente também se preocupa muito com o que o outro vai pensar. Talvez por vezes, eu me preocupei um pouco assim. Eu não vou ficar contando a minha história, fazendo a sofrida, porque ela é sofrida, porque ela é lá do sertão, porque ela é do sul do sertão do Pernambuco. Mas assim, gente, é a minha história. Não tenho como eu contar uma bonita, linda, maravilhosa, é a minha história. Que pra mim ela é linda, inclusive, porque eu amo o lugar que eu nasci, porque eu amo de onde eu vim, porque me fez chegar até aqui. Mas às vezes a gente se preocupa muito também com o que o outro vai pensar, sabe? E gente, não se preocupa, vai ser feliz, tá todo mundo, porque cada um, sempre você vai incomodar alguém, porque nós seres humanos, a gente vive em etapas e níveis, né? Então, quem não tiver na tua etapa, não tá ali com o mesmo, gente, ele não vai entender às vezes o que você quer transmitir e tá tudo bem também. Eu acho que é isso, é conseguir ter um olhar realmente, quando a gente fala muito de empatia hoje, mas só fala, né? Não executa mesmo a empatia. E a grande verdade é que cada um tá vivendo uma batalha. Pode ser que hoje uma pessoa tenha uma coisa a mais, outra tem menos, mas a batalha tá existindo para todo mundo. Tá todo mundo se aprimorando, evoluindo. Então, eu acho que é muito entender também o processo, né? O processo das outras pessoas. Porque se você passa por diversos processos que são sofridos, são dolorosos, e o crescimento é necessário você passar pela dor para crescer. Se você não também tentar nesse momento olhar um pouquinho para o lado e falar assim, calma, ele pode estar num processo de evolução, de transformação, então também eu posso pegar mais leve. Exato. E às vezes a gente tá tão impaciente, né? E a gente já quer cobrar tudo dos outros. A gente cobra muito do outro, né? Que o outro esteja na mesma página que a gente, sabe? E às vezes nós tivemos a oportunidade de fazer terapia, de fazer curso de autoconhecimento. Ou seja, você já tá com combustível, sabe? Então você quer que a pessoa esteja com o mesmo combustível que você, talvez ela ainda não chegou no mesmo local da rodovia. É só isso, sabe? E calma, ela vai chegar também. Se você teve a oportunidade de chegar, a gente não pode querer do outro o que nós pensamos, o que nós somos, o que nós idealizamos, porque teve um caminho até ali, entende? E hoje isso foi uma virada de chave para mim entender muito sobre as mulheres. E o principal, a gente honrar todas as mulheres que nos cercam, né? Honrar, eu digo mesmo, reconhecer as mulheres que nos seguem. Você foi uma mulher que me influenciou, sabe? Te mandei mensagem, falei, você tá me influenciando, tá bom o seu conteúdo, tá legal. E sempre que eu vejo, eu adoro fazer negócios com mulheres, eu adoro trazer mulheres para o meu meio, eu adoro honrar mulheres e reconhecer tudo que essas mulheres fazem. Eu acho que ainda a gente fala tanto, né, sobre empoderamento feminino, vamos fazer as mulheres, que temos que pensar nas mulheres, mas às vezes a própria mulher não consegue ver o valor, né, porque às vezes é uma coisa, questão dela, que ela ainda está construindo essa autoestima, que às vezes a mulher não tem uma autoestima muito bem ali arrumadinha, então às vezes ela não consegue nem ver na outra mulher isso. É verdade. Então, eu acho que a grande resposta, eu falo que sim, para tudo, não tem jeito, é autoconhecimento. Né? O autoconhecimento te faz ser uma pessoa melhor para você, para sua família, para os outros, para a sociedade como um todo. Porque se você não se conhece, você não sabe por que você está reagindo daquela forma. Sim. Né? E aí você fica apontando o dedo para todo mundo e às vezes está com você mesmo. Exato. O problema. E é dessa forma que a gente pensa como a gente constrói a vida e como o outro reage às vezes sobre nós
e principalmente sobre nós mulheres, eu sempre levo isso que você falou para minha vida hoje. E aí isso me faz ser mais leve, isso me faz não querer também sair brigando com o mundo, né? Como eu disse, realmente a minha personalidade da minha avó sempre foi uma personalidade forte, porque a minha avó era o seguinte, se alguém brigasse com um dos filhos dela, ou se ela sonhasse que alguém falasse qualquer coisa dos filhos dela, essa pessoa morria para ela, essa pessoa não existia mais. Por quê? Porque era uma leoa de defender aqueles que ela ama, de agregar para aqueles que ela ama. E, obviamente, eu trouxe isso. Mas, gente, não precisa também a gente ser o tempo inteiro assim, né? Sim, com certeza. E me conta, na sua carreira, o que você mais se orgulha sendo mulher? Pamela, eu tenho orgulho todos os dias. É impressionante. Eu tenho orgulho todos os dias, na verdade, não só da minha carreira, sabe? Eu tenho orgulho de ser mulher porque eu tenho muito orgulho de ser mãe, que é o principal papel da minha vida. Tenho o Davi com 13 anos e a Giovana com 12, que são os grandes amores da minha vida e hoje as minhas inspirações. O quanto eu admiro aquelas mães babona, o quanto eu admiro e o quanto eles me fizeram evoluir. Eles são a maior transformação de amor da minha alma, sabe? Então, isso eu me orgulho muito de ser mãe. É a maior parte de orgulho da minha vida, realmente é de ser mãe. Consequentemente, sendo mãe, eu me tornei uma pessoa melhor, eu me tornei uma profissional melhor, porque eu decidi crescer mais. Eu vi o quanto eu ainda tinha, sabe? Nossa, eu estava feliz, eu tô aqui, mas não, eu tinha muito a percorrer aí sendo mãe. Eu tenho muito orgulho para dar para os meus filhos, eu tenho muito para ensinar para que eles sejam pessoas do bem e construam e que de fato tragam alguma relevância, porque eu amo o nosso país, né, a nossa sociedade, e eu quero muito que os meus filhos façam diferença nessa sociedade. E para isso eu preciso estar ali aprendendo todos os dias. E não é pouco. E não é pouco para transmitir isso para ele. Eu imagino, às vezes quando a gente é mais nova, a gente não tem dimensão do que é essa responsabilidade, do que é ser mãe, né? Eu ainda não sou, mas eu fico, hoje com uma maturidade um pouco maior, eu olho e falo assim, caramba, uma mulher é capaz de gerar uma vida. Meu Deus, se a gente é capaz de gerar uma vida, a gente é capaz de muita coisa. De muita A coisa. gente pode construir muita coisa. E claro que é uma opção de cada uma e etc. Mas assim, a gente tem que reconhecer que biologicamente a gente é muito, né? Muito. E eu acho que isso dá força mesmo pra gente alcançar mais e mais coisas, com certeza. Muito, muito. E, bom, você disse aqui que você tem 2 filhos e você transmite pra eles, assim, alguma inspiração, alguma coisa, da mesma forma como a sua avó, que falava pra você pode tudo, você faz algumas coisas hoje já mais estratégica com eles, Sim. assim, que você acha que é uma forma de inspirá-los também? Olha, transmitir valores e educação nos dias de hoje é realmente um grande desafio. Então, o que eu tento transmitir sempre para eles? Sempre, a primeira coisa, eu falo para ele que o maior remédio da humanidade e tudo que resolve é o amor. Então, filhos, sempre é o que eu tento transmitir para os meus filhos. E o amor, é muito fácil a gente amar quem tá ali com a gente. É muito fácil eu amar meus filhos, o meu marido, é muito fácil eu amar minha mãe. A gente precisa amar ao próximo. Então, o meu maior lema que eu passo para o Davi e para a Giovana é realmente amar o próximo, é amar o ser humano. O ser humano é incrível, ele é capaz de construir tudo. E o amor é capaz de desfazer e fazer tudo. O amor é capaz de desfazer uma guerra, O amor é amor pela humanidade, é amor pelo ser humano, é amor pela vida, é amor pela floresta, é amor pelo ambiente onde nós vivemos, amor pela vida. Então, o que eu mais transmito para o Davi e para a Giovana, porque para ensinar todo o resto fica mais fácil. Então, assim, eu sempre falo para eles, quando alguém fizer algo de ruim para vocês, quando acontecer alguma coisa, quando o amiguinho tiver qualquer coisa, filhos, pensa em alguém que vocês mais amam. Você está chateado e você está com um sentimento ruim. Você vai pensar, você vai fechar o olho, você vai pensar em uma das pessoas que você mais ama. Porque o sentimento do amor vai fazer com que você olhe e tenha a melhor decisão naquele momento. É sabedoria. A resposta para tudo está dentro da gente. E essa resposta é o amor. É o que eu mais tento transmitir isso para eles. Assim. Amei, realmente. Não tenho dúvidas que eles vão sempre lembrar disso. Até eu vou usar agora na minha vida. Então, por exemplo, se eu tô num momento super difícil, ou quando eu vejo que tem aquela pessoa que quer fazer aquela coisa horrorosa, que você entende que nós na vida temos momentos difíceis sempre. Eu sempre fecho o olho e me vem o sorriso dos meus filhos. Na hora.
a minha energia, a minha frequência melhora. E eu falo, gente, tá tudo bem. Eu nunca posso ser igual a essa pessoa, porque eu tenho essas pessoas Sim. lindas que me amam, que estão me esperando em É, casa e que se orgulham de lógico. mim. Que é por eles, Que é né? por Tudo isso. eles. É É. verdade. E me diz, qual conselho ou orientação você gostaria de ter recebido no início da sua carreira? Ai, Pamela, eu gostaria. E assim, um dos meus maiores anseios é falar para os jovens advogados, jovens empreendedores e quem sai da faculdade de direito. Na faculdade de direito, ninguém conta pra gente que nós somos empresários, que nós somos empreendedores, que Fato. de fato você vai ser gestor de uma empresa, que é você advogado. Você é advogado de uma empresa. Então, assim, não pense que você vai ser um profissional autônomo. Ainda que você fale, eu quero trabalhar mais tranquilo, eu Uhum. quero, não estou querendo agora montar um grande escritório, eu vou trabalhar de casa. Você já é empresário, É, você já exato, é empreendedor. Nós já nascemos empreendedores, porque nós somos empreendedores da nossa vida. A exato. gente começa a empreender assim que a gente nasce. Uhum. E para o jovem advogado, eu preciso dizer para ele: acredite, se você quer ser o maior escritório empresarial, se você quer ser o que você quiser ser, você vai ser. Por quê? Porque você vai focar realmente em empreender e ter gestão. Você vai focar em nichos da advocacia, você vai focar em realmente algo que te traga. E você vai olhar e você vai fazer um planejamento estratégico. É que parece fácil falar, mas quando a gente passou por isso, porque quando eu saí da faculdade, eu imaginava, eu sempre sonhei ser advogada, eu sabia que o direito estava na minha veia, estava na minha Sim. vida. Mas quando eu estava no começo, porque a gente entra na faculdade sendo desembargador, quase, né? Eu sou do STF, STJ. Vai passando um tempo, você vai vendo a complexidade que é o direito. A complexidade que a gente vive. Hoje, com tanta informação, eu tenho certeza que você já sabe de estar pensando em alguma decisão do STF, dos tribunais superiores que te impactaram, porque impactam nossa vida, nossa sociedade. Não é fácil operar no direito, não é fácil, mas é eu que amo, é prazeroso, Imagino. porque eu acredito que eu preciso fazer a diferença. Algumas pessoas falam para mim, você não cansa de ser advogada? Porque tem tanta coisa. Jamais eu vou cansar, eu sempre vou acreditar. A primeira questão que eu diria para eles é acreditar, estar sempre atualizado, Isso. foca no nicho e parceria. Se você tiver parceria na advocacia, você não fica sem trabalho. Ninguém faz nada grande sozinho. Então, assim, se você é bom, vamos lá, direito do trabalho, você vai arrumar um parceiro que é bom em direito civil. Então, você vai ter parceiros e você vai ter um leque. Você não para de trabalhar, você não para de demandar para as pessoas, para os seus parceiros. E se você resolve, outra dica. Eu tenho muito amigo que você fala assim, eu queria marcar um horário com você, vou conversar. Eu vou ver na minha agenda. Advogado acha que não tem disponibilidade e principalmente que ele vai sentar numa cadeira, ele vai peticionar e ele vai ficar ali. Esquece. Se você acha que advogar é isso, esquece. Na verdade, se você quer ter sucesso na advocacia, é mais ou menos o que você falou no início da nossa conversa. Nós nos conhecemos no balcão da Fazenda Pública e é isso que o advogado tem que fazer. O conselho que eu dou para ele também estar atualizado, mas levantar e fazer as coisas acontecer. Se você começa a resolver o problema das pessoas, nunca mais você fica sem trabalho e sem grandes trabalhos. É. Não tem como. Não, e é uma questão assim, o advogado a gente faz a pior parte, né? Resolver problemas dos outros. Então, se você não resolver problemas, quantas pessoas não pagam, não é? É realmente assim, eu pago para alguém resolver isso para mim, porque Claro. realmente é verdade, né? Mas e você tem que uma coisa que eu acho que é muito importante isso que você está falando, que você sai da faculdade, você não sai com a mentalidade de que você vai ser um empresário. Tanto é que hoje no Brasil, até que mudou agora isso. Recente eu vi umas estatísticas que mudaram, mas a gente é o país do concurso público, né? Muita gente sai e quer prestar concurso porque é mais fácil. Não que seja fácil, porque não é, porque né, a gente sabe que existe Super uma difícil. prova, é muito difícil, é muito concorrido. Mas talvez a gente perde grandes pessoas, grandes profissionais para a área pública, que poderiam estar produzindo ali para o privado, para fazer o mercado andar e tudo mais, porque não tem essa mentalidade, não sabem como fazer, como gerir uma empresa, como eu vou prospectar clientes, né? Eu acho que isso é uma dúvida Exato. que muita gente que sai da faculdade sai e acaba desistindo, porque realmente não aprende isso. E eu escutava isso, porque tem muito advogado. Uma outra dica valorosa que eu dou é não cobre valores muito baixos. A gente tem uma tabela, que ela é uma tabela sugestiva, ou seja, você tem que pensar pelo menos que o seu trabalho equivale àquele valor que está ali na tabela. Cada estado tem a sua, mas eu sempre tive essa mente que
o meu trabalho tem valor. Nós estudamos 5 anos, aliás, todas as profissões e todos os trabalhos têm valores, Lógico. mas o advogado precisa ter essa mente, sabe, de valorizar o seu trabalho, porque você vai resolver um problema absurdo da pessoa, e você vai fazer algo realmente com afinco, você vai. E aí é aquilo que eu falei, você precisa resolver. Né? Porque por vezes chega um cliente no escritório que o advogado não atende mais o telefone dele, o que é muito ruim, ou que o profissional não consegue falar com o profissional. Resolva, honre. Se você honrar o teu cliente, se você honrar o honorário que você recebe, de novo, você nunca vai parar de trabalhar, você sempre vai ter grandes clientes, grandes trabalhos. Olha, gente, dicas não, isso aqui é orientação, isso aqui é quase uma mentoria, uma mentoria valorosa, então anota aí tudo, porque realmente foi ótimo. E me diz, qual foi a maior dificuldade na sua carreira? A maior dificuldade que eu encontrei, e assim, Pamela, para ser super sincera, isso caiu. Se eu te falar que a dificuldade que hoje eu vejo que eu tive, eu entendi isso há pouco tempo. Uma delas é realmente de ser mulher. É engraçado, eu faço empresarial, então eu faço muito acordo em bancos, eu tenho uma associada a uma confraria de turnaround de empresas que estão realmente, que a gente faz gestão nas empresas. E assim, quando eu chego para uma reunião, em determinados, principalmente porque é um meio muito masculino, né? Então a mulher chega, é como se você tivesse que provar 2 vezes que você é boa. Por exemplo, eu não tinha há pouco tempo o meu escritório muito voltado para o digital. Eu não olhava isso, falei, minha vida tá tão boa, tá tudo certo, tá tudo bem, eu valorizo. Mas, gente, você precisa estar no digital e você precisa, como qualquer empresário, como qualquer empreendedor, como qualquer profissional, realmente se posicionar. É um posicionamento de carreira. Existe uma dificuldade, sim, se eu falar que não existe. É lógico que, para mim, por isso que eu falei que eu descobri há pouco tempo. Eu sempre tive tanta vontade de crescer, das coisas acontecer, que eu nem via nada. Eu vinha que nem um trator, que eu nem olhava para o lado, e se tá chateadinho, porque eu sou. Então as coisas iam acontecendo e eu sou muito feliz por isso. Mas é óbvio que isso existe, isso tá no meio. Uma das maiores dificuldades era realmente das pessoas acreditarem, porque assim, eu entendo o jovem advogado, você está começando, e aí a pessoa quer sempre alguém que tem experiência, Sim. quer sempre alguém que tem essa dificuldade da experiência para as pessoas, realmente sempre teve isso. Mas, de novo, eu pouco senti, porque eu sempre acreditei que eu ia ser uma advogada maravilhosa, então eu sempre acreditei que as coisas iriam acontecer e que eu iria fazer os problemas dos meus clientes e que eu iria honrar tudo aquilo. Então, eu sempre fui muito sonhadora. E as dificuldades eu não enxergava por sonhar tanto. Então, eu sonhava, eu estava numa etapa e eu já estava pensando na outra etapa, feliz da vida, fazendo as coisas acontecerem. E assim, hoje, fazendo cursos e imersões que eu faço, eu descobri que eu sempre fazia planejamento estratégico. Eu não sabia que tinha esse Mas nome. eu não sabia que tinha esse nome. Mas eu tinha um planejamento estratégico sempre. Então, esse meu primeiro ano, meu escritório vai estar assim, segundo ano ele vai estar assado, primeiro ano ele vai faturar isso, segundo ano eu quero ele faturando X. Então, eu sempre tinha aquele planejamento e buscava como as coisas iriam acontecer. Sim. Um outro ponto é que nós advogados, como qualquer profissão, você precisa cuidar bastante da tua imagem. Porque você realmente é o teu produto. E eu sempre acreditei muito nisso, desde o início. E, principalmente, o teu cliente, ele quer te ver bem perto dele. Você quer ter um profissional que não está bem, que não está legal perto de você? Não, o teu cliente também quer. Ele quer ter um profissional que ele se orgulhe e falar, olha, essa é minha advogada, esse é meu advogado, o meu escritório que me atende é esse. Então, faça isso valer, é super importante. É uma questão também, eu sempre acho que a honra está muito ligada, intrínseco na nossa alma. Você vai honrando tudo aquilo que Deus te traz para a tua vida ali. Sim, com certeza. Isso que você falou, eu acho muito verdadeiro. A questão do jovem advogado, por exemplo, eles, óbvio, né? Todo mundo quer vencer na vida. Só que eles já querem iniciar lá no CEO. Hoje em dia é assim. Só que a gente tem um percurso, né? Sim. E as coisas realmente não vão acontecer. E eu fiz as 4 lives agora, né? No Instagram até. E nessas 4 lives o tema foi o jovem advogado. E muitos relatavam assim, vocês falam que a gente tem que fazer isso, aquilo, mas na hora de contratar mesmo, ninguém quer contratar a gente, porque a gente não tem experiência. E realmente, a gente sabe que no início não é fácil, mas eu penso assim, o que é o ser inexperiente, né? Porque eu acredito que tem que fazer um estágio, o pessoal não faz, às vezes aí realmente quer aparecer, sai da faculdade sem nenhuma bagagem de trabalho e vai para o mercado. E outro dia eu ouvi, até foi minha psicóloga, ela falou assim,
quando você vai iniciar, você não tem que se comparar com quem já está lá no alto, o escritório, o número um do escritório. Você vai se comparar com os que estão ao mesmo nível de você. E você vai se destacar naquele nível. Você vai dar o seu melhor para aquele nível. Mas sempre pensando que você vai chegar no número um. E aí eu acho que os jovens hoje, eles não têm muita paciência, né? De aguardar esse caminho. É. Hoje você já faz quantos anos que você é advogada? Eu tô com 10 anos de carreira, vai fazer 11 anos, mais de 10 anos de carreira. Mas, por exemplo, quando eu iniciei na governança corporativa, porque hoje eu instauro conselhos, eu sou conselheira de empresa e monto conselhos consultivos e de administração nas companhias. Quando eu iniciei esse trabalho, o meu respeito para quem já estava ali há muito tempo é muito grande. Então, o que eu faço? Que é a modelagem. Eu vou modelar. Quando você vai modelar alguém, você vai ver o que essa pessoa passou, o que de fato aconteceu na vida dela. Então, assim, é isso que você está falando. Hoje, as pessoas, por tudo as coisas acontecerem rápido, eles acham que não vai ter realmente esse caminhar. É necessário para que você cresça e que você se torne um profissional melhor. Então, a modelagem é muito importante, porque quando você modela alguém, você vai lá entender como foi a história dessa pessoa. Sim. E quais foram as principais características que essa pessoa teve e que ela teve sucesso. E, principalmente, as pessoas de sucesso, elas também trazem o que não foi bom, né? Sim. E aí você pega todas as características boas, aquilo que talvez não foi muito bom, porque é aprendizagem, óbvio, para você acertar. Sim. Hoje, a gente, querendo ou não, nossa, gente... Tem muita coisa, tem muita informação. Então, assim, a modelagem, eu tenho sempre, no mínimo, 10 pessoas que eu estou modelando ali. Eu tenho um caderninho de pessoas que me inspiram e que eu modelo. Claro. E essa questão do modelar é também construir uma imagem estratégica. Sem Não é? dúvida, sem Porque a gente dúvida. pensa que a imagem, quando a gente fala imagem, é só a roupa. Não, não é só a roupa, né? Não, É não. postura, é comportamento, é o mental, é saber falar com as pessoas, saber se colocar. Porque, querendo ou não, você investindo na sua imagem, portas abrem. Isso é fato. Claro. Pode ser, você pode ter o melhor conteúdo, você pode ser a pessoa mais intelectual que existe, mas se a sua imagem não estiver correspondendo com tudo aquilo, talvez a porta demore um pouquinho mais para abrir. Ela vai abrir, mas vai demorar um pouquinho. Lógico. Então, é todo um conjunto. É todo um É, conjunto. É como, até o quanto você quer chegar, assim. É como uma receita de bolo. Se você faltar algum ingrediente, o bolo vai sair, mas talvez ele poderia estar maior, talvez o bolo poderia estar mais bonito. Então, você vai fazendo a tua receita. E hoje, com tanta informação, com tanta gente boa aí, que a gente consegue ter acesso a cursos, a imersões. Outra coisa, tenha sempre bons mentores. Você tendo bons mentores, realmente você também já é um diferencial. Então, se a gente olhar, grandes pessoas, todas as pessoas de sucesso tiveram grandes mentores. Ter bons mentores é muito importante. Eu tô entendendo muito bem isso agora. E o pior é que eu lembro, assim, de todos os lugares que eu trabalhei, sempre tive um mentor ali, uma pessoa que eu olhei e falei assim, aquela pessoa que eu gostaria de ser, né? E Sei. você, é o que você falou, você vai modelando, a pessoa te dá um conselho, você internaliza e vai carregando. Então, o mentor não significa só que você tem que pagar uma mentoria, tá, Não. gente? Só pra... porque aí alguém pode pensar, ai, mas eu não tenho agora dinheiro para pagar uma mentoria e tal. Mas não, mentores é o seu chefe, é a pessoa que te inspira, é seu pai, é sua mãe, é uma tia, né? A sua avó, querendo, não foi uma mentora no seu início. Total. E assim, eu quero até, aproveitando o teu espaço, eu tô criando um canal que é Direito com Café. E aí, nesse canal, eu quero trazer muita informação para quem está começando. Eu quero ensinar você a trabalhar com desapropriação. É um nicho do direito super importante, super gostoso, super bom. Por quê? Porque ele te leva para o direito imobiliário também. Então, assim, dali você vem um monte de coisa para fazer. Quem trabalha com direito imobiliário tem trabalho, muito trabalho. É uma área muito boa da advocacia, muito bem remunerada, inclusive. Então, e passar isso, sabe? Quanto mais pessoas, se a gente conseguir atingir uma pessoa e que essa pessoa fique feliz e que de alguma forma o teu conteúdo sirva para ela mudar algo, crescer, querer fazer, gente, já tá maravilha, sabe? É isso, a gente tá aqui para trocar e é tão bom quando as pessoas querem fazer. Mundo, ai, todo não é? mundo. Tem espaço para todo mundo. Acho que esse é o Muito. principal. Às vezes a pessoa fala Muito. assim, ai, já tá saturado o mercado. Gente, não tá saturado nada. Não tem nada saturado. Imagina. Mercado para todo mundo. E a gente nasceu para
para fazer algo na vida de alguém, para servir. Se a gente não conseguir servir, ensinar algo, vamos fazer isso, né, Brasil? Aproveitar os canais, aproveitar a internet para isso, para essa parte boa. Para aprender muita coisa. Muito. É maravilhoso. Eu falo, a internet tem muita coisa e tem muita coisa boa que a gente pode sim Muita coisa aprender e boa. aprender de graça até. Verdade, verdade. E tá terminando. E a nossa última pergunta aqui, que eu acho que faz muito sentido. Qual conselho você daria hoje para as mulheres? Acreditem que você pode ser aquilo que você quiser. Eu quero ser uma astronauta, você será. Eu quero ser uma juíza, você será. Você, mulher, pode ser aquilo que você quiser. Porque a mulher, ela tem uma energia de realização, de resolução muito grande. Então, quando você internaliza isso e você reconhece a sabedoria interna que você tem dentro de você e de tudo que você é capaz, você consegue chegar aonde você quiser. E seja muito feliz com isso. É isso, amei. Amei nosso Amei nosso primeiro bate-papo. episódio, nosso Muito podcast bom. do canal. Obrigada a todo mundo que assistiu. Vocês vão aprender muito com a doutora Adriana. E a gente vai ter novos episódios, que a gente vai trazer mais mulheres. Teremos a presença da doutora Adriana também. E outras convidadas que vocês vão amar, né, Pamela? É isso. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Beijo, gente. Foi um prazer.